Olá, 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 meus queridos e queridas, aqui é a professora Liz com vocês, mais uma aula de biologia. Hoje falaremos sobre as espermatófitas. O que são espermatófitas? São os vegetais que já produzem sementes. Então, esperma significa sementes, fito significa plantas. Então, espermatófitas são os vegetais que produzem sementes. Então, temos aqui nessa imagem vários exemplos desses vegetais. Então, nós temos dois grupos desses vegetais que produzem sementes, desse grupo, que são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, são aquelas plantas que não produzem frutos. Elas têm semente, mas não tem fruto envolvendo essa semente. Então, o nome dela significa sementes nuas. Então, gímino significa nua, esperma é semente. Então, são os vegetais nos quais as sementes são nuas, ou seja, desprovidas de frutos. Já as angiospermas, que é o segundo grupo de espermatófitas, são os vegetais que já possuem o fruto envolvendo a semente. Olha lá. Então, anjo significa bolsa, urna, saco, e esperma é semente. Então, são os vegetais nas quais as sementes estão protegidas pelos frutos. Tranquilo? Então, aqui nós temos esse cladograma, tá? Esse cladograma, ele nos mostra, tá? Eles nos mostram essa evolução desses seres vivos, tá? Aqui, no caso, nós temos um ser ancestral, que deu origem a todo o grupo. Então, ele marca aqui um ancestral em comum. Esses pontozinhos aqui, eles delimitam, eles demonstram o ponto no qual ocorreu a formação de determinado grupo, chamado de nó. E aqui nós temos a raiz, onde aquele grupo mais atual se encontra. Então, aqui nós temos os seres mais primitivos, poderíamos dizer, tá? E aqui os seres na atualidade. Então, isso aqui nada mais é do que um gráfico, tá? E a gente consegue ler esse gráfico, extrair desse gráfico essas informações, tudo bem? Então, aqui nós temos as algas verdes, que teve um ancestral comum que originou todos os vegetais. Então, as algas verdes, elas surgem aqui, se desmembram, começa a surgir os demais grupos, elas se desmembram e tem um grupo delas aqui, tá? Então, elas não possuem essas características, por exemplo, gametângios revestidos por células estéreis. Por que não possui? Porque a característica surgiu após o desmembramento dessa linhagem. Então, essa característica ela vai aparecer na onde? Nas briófitas, nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. Tá? Então, essas duas características que surgiram após elas se organizarem aqui, podemos dizer assim, não contempla as algas verdes. Então, por exemplo, o que são gametângios revestidos por células estéreis? Quer dizer que aquela estrutura reprodutiva ela tem um grupo de células que ela reveste e esse grupo de células elas não tem capacidade reprodutiva. A célula que reveste essas células que formam os gametas, tá? E aí nós temos também outra característica, o embrião fica retido no gametângio feminino. Então, o embrião fica retido no corpo da planta feminina. Então, essas duas características pertencem a todos esses vegetais. Então, essas características de ter essa estrutura, desse gametângio revestido por células estéreis, ter o embrião retido dentro do corpo feminino, as coloca no grupo que nós chamamos de embriófitas. Embriófitas são todos os vegetais nos quais eles têm esse embrião retido, vamos dizer de maneira simples, no corpo da planta feminina. Tranquilo? Então, quem são desse grupo? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá bom? Aí, olha só, a característica vasos condutores de seiva. Surgiu essa característica após o surgimento das briófitas.
Isso quer dizer que briófitas não possuem vasos condutores de seiva, justamente porque essa característica surgiu depois. Então, as briófitas são plantas avasculares, ou seja, não tem vaso condutor de seiva. Já as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas possuem. Então, todos os vegetais que possuem vasos condutores de seiva, nós dizemos que eles são vasculares ou traqueófitas. Então, quem são traqueófitas? Todos esses três grupos aqui. Tá? Aí outra característica que surgiu, olha só, após o surgimento das pteridófitas. Então, qual a característica que surgiu depois? Sementes. Então, isso quer dizer que só esses dois grupos é que possuem sementes. E esses dois grupos que produzem sementes são chamados de espermatófitas. Então, espermatófitas são os grupos dos vegetais que produzem sementes. Olha essa característica aqui, flores e frutos. Quem tem flores e frutos característicos são as angiospermas. Então, flores e frutos é uma característica exclusiva das angiospermas. Daqui para trás, ninguém tem essa característica. Tudo bem? Então, isso é o cladograma. Tá bom? Então, quais são as características? Que nós temos desses vegetais aqui? Primeiramente, né? Eles têm as características de todos os outros vegetais, eles já têm raiz, caule, folha, só que as folhas delas são forma de agulha, então a gente fala que são aciculares. Elas têm estruturas reprodutivas, só que elas são chamadas de estróbilos ou cones, tá? Elas já possuem a estrutura reprodutiva. Uma característica desse grupo é que elas têm a liberdade da água em relação à reprodução, porque ela é o primeiro grupo que há, né, a formação do tubo polínico. Eles possuem grão de pólen. O grão de pólen é uma estrutura que carrega dentro dela, tá, o gameta masculino, o anterozoide. E esse grão de pólen, né, quando esse anterozoide caminhar ao encontro do gameta feminino, ele vai formar um tubo. Esse tubo é chamado de tubo polínico. Então, os vegetais que possuem essa estrutura chamada de tubo polínico são chamados de sifonógamos, tá? Sifonógamos porque é a formação do tubo polínico. E é justamente essa estrutura, tá, que proporciona a elas liberdade, tá, da água para a reprodução. Então, essa é uma característica marcante do grupo, né? Ela tem a formação do tubo polínico, porque, né, tem o grão de pólen, formação do tubo polínico, tá? E a outra característica, não tem frutos. Elas têm as sementes nuas, elas só possuem sementes, não possuem frutos. Aí, em relação ao tamanho, que pode ser variável e tudo mais, tá? Mas a característica marcante delas seriam essa aí. Deixa eu ver se estou esquecendo. Ah, tá. O gametófito dela, ou seja, aquela estrutura que vai formar, né, os gametas delas, eles são reduzidos, né, o ciclo então é passageiro e depende do esporófito. Então aí nós temos lá, né, o grão de pólen, o saco embrionário, que são as estruturas que estão relacionadas à produção dos gametas. Então elas têm um ciclo reduzido e são dependentes do esporófito. E o que é o esporófito? É a planta em si, é o corpinho da planta, nós falamos, né, nós chamamos de esporófito, ok? E aqui nós temos, né, os grupos. Só a falar sobre as divisões dela, não vamos entrar em detalhes. Então, essas aqui são as cicas, né? O ginkófita, que seria o ginkgo biloba e tudo mais. Desse ginkgo biloba é extraído da planta, né? É extraído as substâncias que utilizam para utilizar, por exemplo, como medicamento contra a labirintite, etc. As coníferas, as coniferófitas, que entraria aqui os pinheiros, né? E as florestas de araucária. Então, aqui os guinetófitas também é um outro grupo. Então, nós temos esses grupos aqui de gimnospermas, tá bem? A estrutura delas, ela já tem raiz, caule, folha, semente, a gente já falou, né? E as sementes são nuas,
e as folhas têm forma de agulha, olha aqui, são aciculares, são pontudinhas, tá bom? E em relação à reprodução dos anjos, bom, na reprodução delas, elas fazem reprodução sexuada. O que é isso? Ocorre troca de informação genética, a união de gametas. Então, ela tem o gameta masculino e o gameta feminino, tá? Então, no caso delas, o anterozoide, que é o gameta masculino, ele é alado. Ele tem como se fosse uma asinha, assim, né, no grão de pólen ali, que ele consegue, quando o vento bate, ele é carregado pelo vento, tá? Então, no caso delas, quem faz a polinização é o vento. E como é chamada a polinização que é realizada pelo vento? Anemofilia. Então, é o vento que leva esse grão de pólen, que carrega dentro dele o gameta masculino, até a porção feminina desse vegetal, tá? E ele vai justamente porque que ele vai assim, né? Pelo vento, não é nenhum animalzinho que faz. Justamente porque ela não tem, tá? Ela não tem, por exemplo, frutos para atrair esse animal. As estruturas reprodutivas dele, os cones, ou estróbilo, elas são secas, não tem atrativo para um animal. Tá? Não tem, de repente, também um nutriente específico para eles extrair ali, por exemplo, o néctar, né? Que seria um chamariz para determinados animais. Então, ele não tem nada para oferecer, né? Ele precisa só reproduzir, mas ele não tem, né, por exemplo, um recurso que o animal, por exemplo, tem interesse. Então, quem é que faz essa gentileza, por assim dizer? O vento. Então, o vento é que leva o grão de pólen, né, sem exigir nada em troca. Leva, né, e esse grão de pólen cai na porção feminina e ali ocorre a polinização, a fecundação. Então, aqui nós temos o grão de pólen. Como disse para vocês, ele é a estrutura que transporta o gameta, não é o gameta masculino, tranquilo? Temos aqui nos anjos e anjas a semente, que é um corte um pouco maior, para um desenho aqui que dá para ver bem, né, o embrião, porque aqui ele ficou meio desaparecido, porque eu tive que, né, aumentar demais a imagem aqui e ela perdeu um pouco a resolução. Então, aqui no meio nós temos esse embrião, tá? E esse embrião é nutrido por essa estrutura que o envolve, que é chamado endosperma da semente. Então, essa estrutura chamada de pinhão, ele não é fruto, ele é a semente do pinheiro, tá? Então, é constituído pela casca, o embrião e o endosperma da semente. Então, essa semente que protege e nutre o embrião, tem um papel importantíssimo para esses vegetais. E aqui nós temos as estruturas, né, reprodutivas dela. Então, nós temos o estróbilo masculino, e é ele que produz o grão de pólen, e os estróbilos femininos, que é nele que ocorre, né, a formação dos pinhões, ou seja, das sementes. Mas por que será que eles não têm frutos envolvendo a semente? Bom, vejamos primeiro o conceito de fruto, tá? Fruto é toda e qualquer estrutura que se origina do desenvolvimento do ovário. Quando o ovário ele se desenvolve, ele aumenta o volume, ele incha e forma os frutos. Então, no caso das gimnospermas, elas não possuem ovários, então elas não possuem frutos, só as sementes. Tranquilo? Essa aqui é a gralha azul, né? Você vai encontrá-la no Paraná. Essa gralha azul tem um papel importantíssimo, né, na dispersão. O que é isso? Né? Que ela espalha essas sementes de araucária ali pela região. Ela se alimenta dessa semente. E às vezes ela enterra umas sementes, né, para poder comer depois. É igual aquele esquilinho da Era do Gelo ali. Só que às vezes ela esquece onde ela enterrou. Então, quando ela esquece e deixou a semente ali, aquela semente irá germinar. Então, aí ela faz esse processo, né, todo de dispersão dessas sementes. Tem um papel ecológico muito importante para o ciclo de vida, o ciclo reprodutivo da araucária. Araucária angustifolia, né, o pinheiro do Paraná. Tranquilo? Vou parar aqui, depois vou falar só sobre a reprodução, para não ficar muito comprido. Tranquilo?